Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre empresas que pagaram muito dividendo nesse ano, nos últimos 12 meses, que envolve 2024 também. Até porque quando você ouve falar dividend yield, ele fala sobre o passado, os últimos 12 meses. Nada garante que a empresa continuará pagando esse valor. Nós vamos também entender por que essas empresas pagam muito dividendo, qual que é a pegadinha. Muitas delas pagam muito dividendo e o preço está bem descontado, mas se ela paga muito, não é óbvio que o preço deveria ser maior? Será? Tudo tem risco, tudo tem benefício, então nós vamos dar uma palmeada nisso. Quando a gente fala de dividendo, nós temos 3 nomes muito bacana da gente analisar. O primeiro é o dividend yield. Todos os dias ele sobe ou desce, porque o dividend yield é uma conta que pega o quanto que a empresa pagou nos últimos 12 meses de dividendo, baseado na cota a mercado, e a cota a mercado flutua de preço toda hora. Por isso existe o dividend on cost, que é o teu dividendo dos últimos 12 meses também, baseado no preço que você pagou naquele investimento, naquela cota. É muito lógico que isso não mostra no site, porque cada investidor tem o seu preço médio diferente. E por último, que é um indicador chamado payout. O payout quer dizer quanto por cento do lucro da empresa foi distribuído para os acionistas. Então, um payout de 80% quer dizer que todo o lucro que a companhia pegou foi distribuído 80%. E eu tive que explicar o payout porque o payout está diretamente ligado ao dividend yield. Afinal de contas, os dividendos são parte do lucro da empresa que não vai para o caixa dela, não vai para reinvestimento. Uma empresa de construção, por exemplo, ela está deixando de comprar terrenos, construir galpões, escritórios, construir imóveis residenciais, apartamentos, torres, para dar o dinheiro para o acionista, para você que tem a cota comprada. Tanto é que algumas empresas têm um payout menor porque ela prefere reter mais dinheiro para multiplicar o capital do investidor, fazendo aquisições, comprando empresas, comprando negócios e por aí vai. E é claro que investir em dividendo é uma estratégia fabulosa que te gerará renda passiva todo mês, todo semestre, todo ano, pingando dinheiro na sua conta de forma recorrente. Então, as 5 maiores empresas, de acordo com o que eu analisei aqui, que pagaram dividendo no passado, em primeiro lugar está a Petrobras, a ação preferencial da empresa. Ela teve um dividend yield acumulado de 22%. E o motivo dessa distribuição alta foi que o petróleo estava em um nível bem alto, a empresa estava conseguindo maiores receitas e a política de dividendo da Petrobras também estava colaborando para os dividendos mais gordos. Fazendo uma brincadeira, a torneira estava mais aberta para pagar os acionistas. Em segundo lugar, nós temos a ação do Banco do Brasil, que é a BBAS3. O Banco do Brasil não tem ações final 4 preferencial, que tinha um dividend yield de 12% ao ano. Hoje em dia não parece muito, afinal a Selic está em 15%, né? O Banco Central estabilizou nesse 15%. Hoje, o caso do Banco do Brasil é bem diferente, a inadimplência está começando a explodir, a ação está caindo bastante nos últimos 2, 3 meses. Mas na época que o Banco do Brasil estava um pouco melhor, ele estava pagando muito dividendo por causa do lucro consistente mesmo, os negócios estavam indo bem, o banco estava rentabilizando muito capital e quando sobra muito dinheiro, você distribui para o acionista. Em terceiro lugar, nós temos uma empresa também muito conhecida, que é a Taesa, que na bolsa ela se chama TAEE11, que no caso são as ações units da empresa, e o dividend yield da Taesa estava em 11% ao ano. E o motivo é que o setor elétrico, de modo geral, principalmente a Taesa, é um pouco mais previsível e estável por uma certa ótica. Os contratos são mais longos e são previsíveis. É como se eu chegasse em você e falasse, olha, pro resto da tua vida, eu vou te dar 10 mil reais por mês. Portanto, você sabe que todo mês vai ganhar 10 mil reais infinitamente. Isso traz uma previsibilidade para a tua vida financeira. O nome correto aqui são as concessões que a Taesa consegue pegar. Em quarto lugar, nós temos a Itaúsa, a queridinha de muitos investidores também. Estava pagando entre 10% e 11% ao ano. Não tem muito o que falar.
Majoritariamente a Itaúsa é Itaú, é setor bancário, e o setor bancário é absurdo aqui no Brasil. É muito rentável, pouquíssimos problemas comparado ao resultado final. E quando uma empresa é muito grande, não sobra muito que ela faça. Então ela chega e fala, ó galera, tô com muito dinheiro parado, toma pra vocês. É literalmente isso. E por último lugar, e não menos importante, uma empresa completamente cíclica, sobe e desce do nada, que é a Vale 3. É uma empresa que tem lucros absurdos e ela tem um dos menores custos de operação. Ou seja, vamos supor, ela gasta $50 para extrair o minério e para mandar o minério para o outro país, como a China, e ela vende esse mesmo minério por $100. Então é uma margem de 100% nesse meu exemplo. E o motivo dela continuar bem lucrativa é que a demanda por minérios continua alta e vai continuar por um bom tempo ainda. E por que essas empresas resolvem distribuir dividendos e não investir infinitamente para a bola de neve ficar maior? Via de regra, você verá empresas com a mesma característica distribuindo dividendos. São empresas maiores e mais maduras, que não tem muito para onde crescer, elas já estão bem grandes, bem consolidadas. Dadas essas características, são empresas que necessitam de menos reinvestimento, então acaba sobrando mais grana no caixa. Para manter as ações da empresa valorizada, elas via de regra gostam de distribuir esses dividendos, porque isso atrai o investidor. Empresa tal tá pagando 20% ao ano em dividendo, todo mundo vai querer saber qual empresa que é e ter essa ação. E o impacto para o mercado e para a pessoa que investe, o acionista, é muito positivo. Porque, via de regra, você vai comprar empresas que não estão fazendo sacrifício para distribuir o rendimento. É de fato que sobra. A empresa não está vendendo o principal dela, os imóveis, a operação dela, as fábricas, para te pagar a renda. Não. Mas é óbvio que nem tudo são flores e os riscos dessas empresas. Eu vou citar um pouco aqui. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo financeiro, nós estamos conversando, eu estou passando informações normais para vocês. A Petrobras, ela tem dois fatores principais. Primeiro, que é uma empresa do governo, e o governo geralmente, quando quer aumentar sua popularidade, ele sacrifica alguma coisa. Então a Petrobras pode ser um desses veículos, a empresa pode operar com margens menores, ter lucros ou resultados menores, para que o governo fique bem na fita. E o segundo ponto, a commodity petróleo. O petróleo é negociado toda hora, todo momento, e ele pode valer $100 como pode ir para $2. E o que eu quero dizer aqui é que não acontece isso, óbvio, com muita frequência. O preço não vai despencar do nada, pelo menos é o que a gente espera, mas ele oscila bastante. O Banco do Brasil tem o mesmo risco que a Petrobras, em questão de política. É um banco misto, ele tem a mão de acionistas, pessoas normais, fundos, mas também do governo, e pode ser usado para que o governo se reeleja, aumente sua popularidade. Mas um segundo ponto que está chamando a atenção do Banco do Brasil, tanto é que ele está despencando na bolsa, é a inadimplência, principalmente do agronegócio. Inadimplência é quando você me empresta dinheiro e eu não te pago. Ou atraso, pago menos, é complicado. A Taesa, eu não tenho muito o que falar. A última vez que eu acompanhei ela, eu só vendi as minhas ações, eu tinha há um tempo atrás. Mas a dívida dela tava ficando meio esquisita, eu tava começando a desgostar. Então eu só vendi as ações. A Itaúsa é um banco, não tem muito o que falar. Mas a Vale é praticamente igual a Petrobras no que diz respeito a commodity. A Vale negocia minérios, ela vende minério de ferro, cobre, materiais em si, e esse preço ele pode subir e também pode descer abruptamente. Algum país pode entrar em guerra e o minério de ferro pode despencar ou subir pra caramba. A China impacta muito também o minério de ferro, a cotação dele, mas via de regra é uma empresa que gera muito caixa. E uma coisa que eu gosto da Vale é a seguinte: o custo operacional dela, que eu falei pra vocês que é de $50 no nosso exemplo, a maioria das empresas gastam mais para produzir o minério, extrair o minério e vender do que a Vale. Portanto, o que a gente entende e extrai disso daqui? Se o minério de ferro for para preços muito baixos e as empresas começarem a falir, até a Vale ser impactada, tecnicamente o preço recupera, porque você tem muitas empresas produzindo ferro, minério de ferro.
elas começam a falir, ou seja, o preço deveria recuperar. E aí a Vale fala, opa, eu tô no jogo ainda. Vai sentir pressão? Com certeza, todo mundo sente. Mas sair sobrevivente em crises é o ideal. E para finalizar o vídeo, eu citei essas 5 ações para vocês. Não quer dizer que elas estão isentas de risco, muito pelo contrário. Não quer dizer também que essas empresas pagarão isso no futuro. Pode ser que uma empresa que hoje pague 10%, ano que vem pague 1% e tá tudo certo. E coloca aí nos comentários, você conhecia essas empresas que eu citei? Ou já ganhou dividendos através delas? Coloca aí que eu quero muito saber. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!